E o furacão Milton pode provocar grandes impactos econômicos nos Estados Unidos. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o custo estimado de reconstrução varia entre 123 e 174 bilhões de dólares. Para entender mais sobre os impactos desse fenômeno na economia norte-americana, a gente faz conexão com o Igor Lucena, que é economista, também doutor em Relações Internacionais. Igor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. As mudanças climáticas chegaram, elas vieram para ficar e a gente vai ter que saber enfrentar de uma forma diferente, né? Exatamente, Kelly. Boa tarde a todos. Bom, o que nós estamos assistindo já existia nos Estados Unidos há bastante tempo. A diferença é que o grau de intensidade de furacões naquela região, terremotos na Ásia, quando a gente olha aqui no nosso Brasil, as queimadas, geadas, estão se intensificando. E o fato de estarem se intensificando significa que alteram fundamentalmente a maneira como os investidores calculam seus projetos e retornos. Quando a gente olha as imagens do que está acontecendo na Flórida, Kelly, a gente imagina que esses prédios vão ter que ser reconstruídos, as pessoas vão ser indenizadas, aquelas que têm seguros. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 a 4 anos, mais de 16 seguradoras da Flórida entraram em falência porque não conseguiram honrar os pagamentos dos seus segurados. O próprio governo da Flórida criou uma estatal para tentar refazer esse problema, mas não está conseguindo. Preços de seguros de casas mais que triplicaram nos últimos 2 anos. Então, na prática, o que nós estamos assistindo é que os eventos climáticos extremos estão tendo custos que vão ser impactados em toda a cadeia produtiva. Portos fechados, aeroportos sem funcionar, isso significa impactos negativos para o setor de turismo, para a exportação e importação dos Estados Unidos. Lembrando que a Flórida é um dos 5 estados ricos dos Estados Unidos que sustentam todos os outros 45. Para vocês terem uma ideia, a Flórida, Nova York, Califórnia, Texas são os que têm o grande poder econômico, no caso da Flórida, turismo e setor imobiliário. E o ano passado, Kelly, a gente teve mais de 250 bilhões de dólares em prejuízos apenas para seguradoras. Esse ano pode passar de 350. Então, de fato, esse é um grande problema. Não só por lá é muito claro isso, mas as autoridades brasileiras vão ter que começar a pensar que os eventos climáticos extremos aqui no país também são muito impactantes, e principalmente para o agronegócio brasileiro. Vale também ressaltar, que de uma maneira muito enfática, que a solução é basicamente custos de 2 lados. Ou, de um lado, a gente entra para a descarbonização, para aquela questão da economia e energias verdes, que não é rápido, é um processo transitório de 20, 30 anos, ou a gente vai ter que pagar o custo de reconstrução por causa desses eventos. Então, não há dúvidas que esses custos vão entrar na conta de empresas, pessoas e governos daqui para frente. Igor, já que você falou em custos, né? Eu encerrei a entrevista com o Daniel, que é corretor e vive lá na Flórida, quando ele falando, olha, aqui é o capitalismo, as pessoas querem voltar a trabalhar, precisam trabalhar. Só que muitas vezes esse trabalho se perdeu no meio do furacão, tudo foi destruído. Então existe também um tempo para essa reconstrução, no momento em que a gente tanto analisa aqui a economia global, não é, Igor? Já passou pela pandemia, já viveu momentos de adaptação e vive ainda enfrentando momentos de 2 guerras, e agora o clima também vem como um fator de não só prejuízo, como também para reconstruir você leva um certo tempo, né? Exato, Kelly, mas no caso, acho que vai ter um efeito líquido aí, porque o que mais vai impactar a economia da Flórida, a gente está falando de varejo, turismo, serviços, que precisam para ser reconstruídos, para que volte a funcionar a reconstrução, né? Você não pode contratar um vendedor de loja sem que a loja exista. Então, as expectativas até agora são em torno de 30 a 40 mil empregos vão desaparecer da Flórida nos próximos dias, mas esse número pode aumentar, vai depender de quando a gente ver todos os problemas.
mas esses empregos desaparecem temporariamente e voltam, né? Eles voltam quando as coisas estiverem reconstruídas. Por outro lado, imediatamente vão ter que ser contratadas pessoas para a área de construção civil, reconstrução, refazer casas, rodovias, né? A parte de jardinagem, plantas. Então, vai ter, sim, por um lado, dos empregos de serviços e turismo, uma queda grande nos próximos 2, 3 meses, mas, por outro lado, vai ter uma grande contratação na área de indústria, de reconstrução. O grande ponto, Kelly, é que a economia americana é extremamente dinâmica, então a contratação, demissão, recontratação é muito rápido. Então, por mais que estejam tudo muito difícil, como a gente está vendo nas imagens, eu acredito que até dezembro, que a gente está falando de alta estação, parques temáticos, acho que grande parte já vai estar reconstruída, sabe? Eu acredito muito que essa capacidade operacional dos Estados Unidos é muito grande, sem contar que a gente está em campanha eleitoral, então o governo de Joe Biden vai querer mostrar serviço e dizer que rapidamente reconstrói efeitos negativos. E esse é um outro ponto. O que Kamala Harris, Joe Biden e Donald Trump vão fazer do ponto de vista de estar presentes, de dizer quais são suas ideias para a reconstrução, não vai mudar votos na Flórida, mas pode impactar qual é a ideia deles e isso impactar votos nos swing states de pessoas que não estão definidas. Então, esse furacão ele impacta politicamente, é tão importante quanto do ponto de vista econômico daqui para frente. Igor, e acaba de chegar aqui para a gente que, infelizmente, o número de mortos subiu para 10. Essa informação ela foi divulgada agora há pouco pelo governador da Flórida, o Ron DeSantis, que concedeu uma entrevista coletiva que, inclusive, a gente mostrou um trechinho aqui no Conexão. E você tocou num ponto muito importante, que é o fato desse ser um ano eleitoral nos Estados Unidos. A gente está na reta final de campanha, né? Logo mais vai ter o momento de decidir se Trump ou Kamala Harris vão assumir a Casa Branca. E ontem, o presidente Joe Biden, inclusive com a vice, a Kamala Harris, eles se pronunciaram, inclusive durante aqui o Conexão, se colocando à disposição, dizendo que vão fornecer toda a ajuda necessária. Talvez por esse momento também político, ou seja, um momento de eleição, essa ajuda realmente aconteça de forma mais rápida. Não há dúvidas, Kelly. A ajuda vai ser rápida, a Força Nacional, Exército, militares americanos vão entrar em ação para o chamado Relief Forces, né? Forças de ajuda imediata. Talvez esse seja um dos atos mais importantes de Joe Biden antes do fim do seu mandato. Ele volta à televisão para falar com os americanos sobre isso. Ele provavelmente não iria voltar até a sua mensagem de fim de ano. E mais importante para isso é como Kamala Harris vai se portar. Biden deve colocar Harris talvez na linha de frente quando se tornar seguro ela ir para a região da Flórida, acho que em um pouco mais de 2 a 3 dias. E aí o furacão já tem passado de volta para o oceano. Mas isso vai ser um ponto fundamental. Não sei se isso vai levar a uma grande mudança na Flórida. Óbvio, a Flórida é um estado extremamente republicano, difícil que isso passe, os votos do colégio eleitoral passem para os democratas, mas é a percepção de como ela vai se portar, como o governo americano vai se portar, que de fato vai ser analisada pelos eleitores dos chamados swing states, né? Pensilvânia, Georgia, Carolina do Norte, Nevada e Donald Trump também. Donald Trump vai tentar ir para a região, acho que vai falar sobre os investimentos que ele tem na região, como ele gera empregos, como ele vai reconstruir, reinvestir, seja do ponto de vista privado ou público. Os dois vão tentar, sim, de uma maneira, a sua própria maneira, a tentar angariar votos e dizer que como podem tratar essa questão. Agora, Kamala Harris deve puxar que a necessidade de uma transição de economia verde é fundamental para impedir que esses processos aumentem, né, que os efeitos climáticos fiquem ainda mais fortes, quando Donald Trump não vai tocar nesse ponto, vai tocar muito mais que precisa-se de mais empregos, mais investimento, independente de qual sejam as formas desses empregos existirem. Então, mais uma vez, eu acho que
esse evento vai dividir bastante as visões políticas dos dois candidatos. Pois é. Agora, na sua opinião, desde lá dos acordos de Paris, que muita coisa fica só no papel, né? Você acha que assim como existem negociações comerciais, parcerias em relação às guerras, os países vão ter que, de fato, se unir e adotarem, na prática, estratégias para o enfrentamento desse novo momento? Kelly, em tese, sim, eles deveriam se unir para atacar esses problemas, mas eu acho muito difícil pelo que a gente está assistindo hoje. Primeiro, os conflitos mundiais de guerra, seja na Ucrânia, na Rússia, no Oriente Médio, na Ásia, isso diminui a diplomacia dos países, coloca cada um olhando pelos seus próprios interesses. Os países como o Brasil, países africanos da América Latina, dentro dos acordos de Paris, querem recursos financeiros para melhorar a proteção de suas áreas verdes, principalmente a América Latina e Sudeste Asiático. Esse compromisso ficou apenas no papel por parte dos países ricos. Então a gente não consegue avançar muito nisso. E por outro lado, a Alemanha mesmo, que diminuiu reatores nucleares, avançou numa radical transição energética, viu os custos dispararem. Isso basicamente colocou para baixo, mais de 15 pontos, a aprovação do atual chanceler Olaf Scholz. E eles já disseram que vão reverter isso, colocando a transição energética na Alemanha para mais uma década ou duas e voltando os reatores nucleares. Então, na prática, o que eu vejo é que os acordos de Paris foram excessivamente ambiciosos, e quando essa ambição veio para a realidade, não conseguiu encontrar ressonância na população dos países que, de fato, estão representados lá. Então, acho que fora dos acordos de Paris, e na COP, inclusive aqui no Brasil, é necessário que eles sejam ajustados para a realidade. Eu não estou dizendo que eles não são importantes, eles são muito importantes. Mas se eles não forem ajustados para a realidade socioeconômica de todos os países, ficam só no papel. Então, minha visão é muito clara. É muito melhor que a transição energética ocorra, mesmo que mais lenta, do que colocar algo imediato que não vai ocorrer. Igor, você citou a questão do agro, né? Como o agronegócio ele é impactado com relação a esses problemas climáticos, né? A Flórida, a gente sabe da importância, por exemplo, para a produção de laranja, uma fruta que tem sido impactada, ou seja, o preço subiu porque tem pouca laranja no mercado. Como é que o Brasil entra nesse cenário todo? Porque a gente sabe também da importância do Brasil, inclusive para a laranja, para a carne, no momento em que vários lugares do mundo estão sendo impactados por problemas como furacão, seca, enchente. Kelly, a economia não tem coração, a economia funciona com oferta e demanda. A gente tem mais pessoas no planeta, os Estados Unidos está crescendo aí, pode crescer 3%, a China faz o seu pacote de estímulos, que aumenta a demanda de produtos, a União Europeia também vai voltar a crescer, diminuindo a taxa de juros, a Austrália e Nova Zelândia na Oceania também cortam taxas de juros e voltam a crescer. Então o mundo rico está voltando a crescer. Isso significa um aumento necessário de gêneros agrícolas, café, laranja e vários outros gêneros que o Brasil exporta. Soja também. Então, quando ocorre um impacto radical como esse, seja na Flórida, diminuindo a produção de laranja e preços aumentando, é um estímulo para a nossa produção, porque os preços dos nossos produtos, eles se valorizam, então a gente exporta e entra mais dólares no país, ajuda um pouco a cair um pouco a cotação do dólar, aumenta a riqueza nos nossos estados, principalmente nos estados produtores, e o Brasil vê a sua demanda de produtos agrícolas para exportação cada vez maior. Então, o que eu posso dizer é que quando esses eventos impactam negativamente a produção agrícola de outros países, o Brasil, por ser extremamente diverso na sua produção, termina sendo a segunda opção para vários compradores. E aí os produtores brasileiros são favorecidos, porque apesar de termos eventos climáticos extremos, a gente ainda consegue fazer muitas culturas, em alguns casos até 4 colheitas por ano. Então, de uma certa maneira, isso favorece o Brasil. Sou suspeita para falar do nosso agro brasileiro, viu? Um orgulho danado. Igor, muito obrigada, viu, pela sua análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly, e uma boa tarde a todos.